Quando você pensa em sexualidade, o que é que vem na sua mente? O que é que passa na sua cabeça quando você pensa em sexualidade? Quando foi que ela começou a ser formada? Que influências você carrega de seus pais? E de que forma a sociedade faz parte dessa construção? São perguntas para a gente pensar, né? Para a gente pensar sobre o motivo que a gente está aqui hoje, por que falar sobre sexualidade, por que nesse dia, por que pastor Wagner escolheu esse tema, né? Então, é algo assim importante para a gente pensar sobre isso. Então, a princípio, a primeira foi quando você pensa em sexualidade, o que é que vem na sua cabeça? E o que é sexualidade? Então, temos aqui o que significa, né, sexualidade, a definição. É uma energia que motiva a pessoa a encontrar o amor, o contato, a intimidade, né? E também a forma como ela se expressa, a forma dela sentir, os movimentos, né? E como essas pessoas, como eu, gosto de ser tocada e como eu gosto de tocar outra pessoa. Tudo isso é sexualidade. E é um pouco mais também. Sexualidade também tem a ver com o nome da pessoa, o brinquedo, a roupa que gosta de vestir, a cor que prefere, os amigos, as regras, as responsabilidades no lar. Tudo isso forma o conceito sexualidade, abrange tudo isso e também as necessidades sexuais, a relação sexual também abrange, a sexualidade abrange tudo isso. Então, sexualidade não é sexo. Sexualidade contém sexo também. Também é sexo, né? A sexualidade, ela influencia os nossos pensamentos, as nossas noções, as nossas integrações e, portanto, a sexualidade influencia a saúde física e mental. Vamos um pouquinho sobre como se fala, como é o processo aí de falar sobre sexualidade, o ensino da sexualidade, já que é tão importante para o ser humano. Então, por volta do ano 70, o ensino da sexualidade nas escolas, nos lares também, né, era proibido. E aí o conceito era o seguinte: não se abre à força um botão de rosa, sobretudo com as mãos sujas. Então, falar sobre sexualidade era uma coisa suja, era como se fosse abrir um botão de rosa à força, né? E ainda mais com as mãos sujas. Nos anos 80, com o surgimento da AIDS, o aumento do número de casos de gravidez na adolescência, então houve uma pressão, né, de pais e alunos e professores que então começaram a pressionar os professores para falar sobre esse tema. E então, nas escolas, começaram a falar um pouco sobre a AIDS. E em 1993, houve uma pesquisa que constatou que 86% das pessoas que responderam essa pesquisa, elas eram favoráveis à inclusão de orientação sexual nas escolas. Então, em 70 era proibido, em 80 houve uma grande necessidade por causa da AIDS e tanto de adolescentes grávidas. Então, em 93, então já foi mais assim, né? Foi abertamente, 86% queriam falar sobre esse assunto. E aí, em 2015, 2016, aí você presenciamos a polêmica sobre uma tal cartilha de educação sexual produzida pelo MEC, né? Não vamos falar detalhes sobre ela, a gente já ouviu. Então, o que influencia a sexualidade? Influencia essas polêmicas aí, né? No início ninguém falava sobre isso, né? No ano 70, muitos de nós estávamos na escola, ninguém ouvia falar sobre isso. Muitos aqui casaram sem ouvir nada, nenhuma explicação sobre sexualidade. Aprenderam, né? Aprenderam na roça, né? Como diz o pastor, cultivando, plantando e foram colhendo alguma coisa que não gostou e foi plantando outras, foi trocando. E eu acho que até hoje tem pessoas que sofrem por essa falta de orientação. Mas há também uma influência da mídia muito grande. As séries da Netflix têm influenciado muito os casamentos, os relacionamentos homossexuais, né, heterossexuais, a questão da pornografia e outras coisas mais. Novelas, que quase ninguém escuta mais falar sobre novelas, né, porque as séries estão em alta. A internet, o acesso à pornografia, a publicidade, todos esses itens e outros mais influenciam nosso olhar
da sexualidade, influenciam na sua sexualidade. Tá? Então, como é que a sexualidade é construída? Vamos lá. A sexualidade começa a ser construída na concepção. Essa parte dessa palestra vai ser muito bom para os pais observarem como eles estão construindo a sexualidade dos seus filhos, né? Então, essa sexualidade na infância, ela começa na concepção. Como assim? Quando os pais sabem, a mãe, estou grávida, fez um teste, gravidez. E aí comemoram tudo, já começam a pensar, é menino ou é menina? Se for menino, vai ser assim, assim, assim. Se for menina, vai ser assim, assim, assim. Então, eles começam a pensar sobre o que vão fazer, como será o quarto, tudo. E lá para o terceiro, quarto mês, descobre que é um menino ou uma menina. Descobre o sexo da criança. Porque por mais que tenham tantos conceitos, tantas definições por aí, todos os partos que a gente escuta, né, as notícias, sempre quando nasce, é menino ou é menina? Né? Sempre são essas duas opções. E então, quando você já sabe qual é o sexo, então aí começa a construir o alicerce da sexualidade, quando a gente começa a pensar, é um menino, então eu vou comprar um carrinho, vou pintar de azul o quarto, vou colocar essa roupa, vamos comprar a roupa dessa cor, vamos fazer o berço, ornamentar o berço. Então, já começa a formando a sexualidade. Então, depois disso, e essas ações elas são carregadas pela forma com que nossa cultura enxerga o gênero, mulher e homem. Então, essa sexualidade, essa escolha azul, verde e tal, tem a ver como a nossa sociedade enxerga o gênero homem e mulher. Então, para a gente, nossa sociedade, mulher é cor-de-rosa, é lilás, é uma corzinha pastel e tal. Para outras culturas pode ser diferente, para outras sociedades pode ser diferente. Então, continua a sexualidade sendo formada na infância até a pré-adolescência. Como é que você, vamos sendo educados? A nossa sexualidade vai se formando. O bebezinho aprende, com o amor dos pais, a confiar neles e dar-lhes amor. Isso é sexualidade. Lembra lá no início o que é sexualidade? É a maneira como eu gosto de tocar o outro, como eu gosto de ser tocado. Então, quando você pega o bebê que não sabe falar, não sabe dizer eu te amo, a mamãe pega o bebê e põe no braço, ou o papai também. Pega o bebê e põe no braço. Está calor, o bebê está com fome, corre dar um banho no bebê. Traz, e a mamãe vai dar mamar, o papai vai dar mamadeira, e o bebê está mamando, está olhando para o rosto do pai, que está dando a mamadeira, ou o rosto da mamãe, que está dando mamar no peito, e a mamãe está cantando, ou então está olhando, está admirando, está sorrindo. Esse bebê vai sentindo que ele está confortável, que ele está enchendo a barriguinha de leite, a fome está passando, né? Ele vai sentindo, ele não sabe, mas vai sentindo uma sensação muito boa. E ele vai crescendo com essas palavras de amor, com beijos e abraços, com a interação da família, com a interação dos primeiros cuidadores, vai se formando a sexualidade daquela criança. Quando ela chega na escola, tem a influência dos professores e dos amigos. Na pré-adolescência, então, entra já os amigos do próprio sexo, né? Amigos da própria idade e o mesmo sexo. Então, isso é uma construção da sexualidade na fase da infância até a pré-adolescência. A satisfação com o seu papel sexual se desenvolve através da admiração que a menina sente com a sua mãe e o respeito do menino por seu pai, e da segurança do amor dos pais pelo que a criança é, e não pelo que faz. Então, vejam que a sexualidade vai sendo formada através da admiração que a criança tem, a menina pela sua mãe, o menino pelo seu pai, e a segurança do amor dos pais pelo que eles são, e não pelo que eles fazem. Então, chega a fase da adolescência. Na fase da adolescência, se consolida a identidade sexual e de gênero. Consolida. Aí surge o aparecimento da capacidade reprodutiva da criança ou adolescente, né? Já vai se formando, os seus órgãos, o seu corpo vai mudando, há
uma enxurrada de hormônios, e a menina vai se formando, vai ficando com curvas, vai crescendo as mamas, e nessa fase se consolida a identidade sexual e de gênero, aparece a capacidade reprodutiva, e a sexualidade se insere no processo do desenvolvimento como um elemento muito importante, estruturado da personalidade do adolescente. Então, é nessa fase que a forma como a sexualidade é construída gera implicações para toda a vida. Por isso que é importante a gente cuidar nesses detalhes da sexualidade. Chega na fase adulta, segundo a OMS, é a partir dos 20 anos, né? Mas alguns menos, né? Outros um pouco menos, mas a maioria um pouco mais. Nessa fase, é exatamente nessa fase que chega a maturidade física e emocional para lidar com o sexo. Antes disso, na adolescência, a menina, o menino vão se formando e tal, mas ainda não estão preparados para lidar com o sexo. A questão da escolha, a questão dos seus órgãos mesmo internos, os órgãos sexuais, né? Eles não estão ainda muito preparados. Porém, alguns tabus na fase adulta é que vem se consolidando isso, e alguns tabus dificultam o diálogo sobre o assunto sexualidade. Veja bem, o que é que dificulta? Vamos lá. A criança começa a entender um pouco, já começa a andar e tal, e ela começa a aprender as partes do corpo. Então, a mamãe faz orelha, aqui, orelha. O que é isso? Aí a criança já começa a pegar o nariz. O que é isso? Olho. Cadê o olho? Ela faz assim. Então, aponta o que é? Aí, nariz, olho. Começa a falar as partes do corpo. Mas ninguém ensina, há um constrangimento das pessoas que ensinam para falar o que é isso, pênis, isso aqui é a vagina. Não, vê o pé, a mão, os dedos, o cabelo, o olho, tudo, mas não tem pênis nem tem vagina. Quando a criança começa a se conhecer e a se tocar, que é uma fase da criança que ela começa a se tocar, então os cuidadores, ao invés de ensinar talvez o nome, né, do órgão que ela está pegando, ou então de dar alguma atividade, brincar de outra atividade com ela, faz uma careta, fecha o nariz, feio, tira a mão daí, dá um tapinha, né? Isso é feio. A criança não está ligando, né? E muitos de nós aprendemos assim. Quando a menina se senta e não aprendeu ainda, está aprendendo ainda como, né? Lembra que sexualidade tem a ver com comportamentos e tudo, e a menina está aprendendo. Quando ela senta, às vezes com as perninhas abertas, é uma bebê, uma criança nova ainda, a mãe diz assim, filha, fecha a perninha, não mostra a calcinha. Mas, geralmente, acompanha com, isso é feio. Opa, tem alguma coisa feia aqui. Então, tem alguma coisa feia aqui, suja, feio, mas assim, né? Então, deve ser suja, e assim vai se formando a sexualidade dessa pessoa. A reação dos pais, quando a criança entra no banheiro e o pai está tomando banho, ou a mãe está tomando banho. Menino, dá um grito, diz, sai daqui! Pá, bate a porta. Foi isso que aconteceu. Né? A criança está se formando, ela não tem maldade em nada. Ninguém disse, ai, a mão é feia, esconde a mão. Então, os órgãos sexuais são uma coisa muito feia e suja. Então, quando somos criados assim, nossa sexualidade é profundamente afetada e as consequências aparecem na adolescência e até anos mais tarde. Muitas vezes, elas refletem no casamento, causando sofrimento ao casal. Então, nós precisamos entender isso para a gente até entender se tem alguém aqui que tem alguma dificuldade na relação sexual, tem alguma dificuldade de como se comportar com seu marido, que ambos uma só carne, vamos ver isso já. Se tem essa dificuldade, provavelmente, então você agora reflete, provavelmente o que tem de errado foi a maneira como você foi ensinada ou ensinado, e não exatamente com o casamento em si. E quando a gente compreende que a gente foi vítima de um ensino, né, equivocado, né, ou faltou alguma coisa
alguma instrução na formação da sua sexualidade, quando a gente entende isso, é fácil a gente buscar ajuda. Por quê? A nossa sexualidade é afetada, porém, a nossa concepção de sexualidade é plástica, quer dizer, ela é moldável, ela pode ser reformada. Ela pode ser reformada ou pode ser destruída, desconstruída e reconstruída. Ela pode ser trabalhada. Às vezes, a questão é tão forte que precisa de uma ajuda, de um profissional, né? Para ajudar a quebrar esses tabus, para ajudar a tratar esses traumas, e então você tem uma vida mais tranquila. Mas, então, existem duas visões, né, completamente diferentes sobre construção da sexualidade. Uma visão é a visão secularizada, e eu não vou falar sobre ela, até pelo tempo que nós temos. E a outra visão é a visão bíblica. O que é que Deus fala em sua palavra e o que é que os apóstolos, as pessoas que escreveram a Bíblia, guiadas pelo Espírito Santo, escreveram sobre o sexo. Primeiro, lá no início da Bíblia, em Gênesis 2:24, diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, sexo monogâmico, né? Sexo hétero, homem e mulher, né? Deixa pai e mãe e se une os dois, não tem mais nenhum, os dois se unem em uma só carne. Então, segundo a visão bíblica, o sexo é monogâmico e é hétero, homem e mulher. Segundo a Bíblia, o que é que ela fala sobre a masturbação? 1 Coríntios 7:3 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Não é cada um assim? Não é cada um procurar assim? Eu não sei se eu coloquei o texto aqui, mas já vou adiantar, que cada um busque o bem do outro. Né? Tem esse texto, acho que alguém citou já aqui, talvez o pastor Gordinho, não tenho certeza. Então, a visão bíblica sobre masturbação é essa, que o marido conceda à esposa o que é devido, prazer à sua esposa, e ela conceda ao marido prazer ao seu marido, e não autoprazer. Segundo a visão bíblica, ainda na masturbação, diz assim: caso, porém, alguém não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Olha aqui. Essa é a visão bíblica sobre masturbação. Continua. O que é a visão bíblica sobre pornografia? A visão bíblica sobre pornografia é fugir da impureza. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Pornografia, né? Você pode buscar o conceito de pornografia, né? Que tem a ver com prostituição, tem a ver com, né, coisas impuras. E a Bíblia diz: fuja da impureza, fuja da imoralidade contra o seu próprio corpo. Ainda sobre pornografia, nós lemos no livro Testemunho, volume 2, páginas 478 e 479, o seguinte texto: contemplando, somos transformados. Embora formado em semelhança do seu Criador, pode o homem educar a mente de forma que o pecado que ele odiava torne-se-lhe agradável. Deixando de vigiar e orar, deixa ele de guardar a cidadela, o coração, e se entrega ao pecado e ao crime. A mente é aviltada e é impossível erguê-la da corrupção enquanto ela é ensinada a escravidar as faculdades morais e intelectuais, pondo-as em sujeição a grosseiras paixões. Então, aqui está dizendo que, mesmo uma pessoa que foi formada, né, à semelhança do seu Criador, ela pode educar a mente para o pecado, se ela foi contemplando alguma coisa que é pecado, porque aí, contemplando, somos transformados. Né? Então, nós precisamos cuidar das entradas da nossa alma, da nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós precisamos cuidar com isso, nos proteger da pornografia. Os homens estão corrompendo o seu corpo e a esposa tem se tornado uma escrava do leito, às ordens das desordenadas e vis paixões, até aqueles perderem de vista o temor de Deus. Então,
Os homens, e podem ser mulheres também, se corrompendo com pornografia, eles colocam, a maioria são homens, eles fazem da esposa escrava do leito, escrava das suas ordens desordenadas e suas vis paixões. E aí, então, a gente vê muitos casos em consultório de problemas na relação sexual do casal devido à pornografia, devido à masturbação, porque aquilo que se vê na pornografia é uma maneira deturpada do sexo, uma maneira... uma maneira, me faltou agora a palavra, mas é uma maneira rude do sexo, né? Muito nociva para a saúde. Então, precisamos evitar isso. Tem pessoas que precisam fazer terapia, mesmo como se faz terapia para deixar droga, porque está tão escravo do vício da pornografia e da masturbação, sem falar também de casos de pessoas que com falta de atenção por causa da masturbação, falta de atenção, falta de ânimo, porque gasta muita energia sozinho, falta de ânimo, algumas doenças, né? E problemas mentais também, porque se tornaram escravos da masturbação. A gente sabe que tem uma linha aqui que até indica, que até fala que faz bem você se conhecer. Sim, faz bem você se conhecer, mas faz bem você se conhecer de uma forma para você ficar escravo daquele vício? É isso que tem acontecido, né? Então, Deus não orienta isso, ok? Quais são os fatores que prejudicam na formação dos valores? A falta de conhecimento, a gente viu logo no início. Por que prejudica na formação dos valores? Porque se eu não conheço os meus órgãos, não sei para que servem, não posso falar sobre eles porque é feio, né? Então, falta de conhecimento, vergonha e tabus são fatores que prejudicam na formação dos valores. E Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em várias áreas, na área espiritual, na área de relacionamentos, em várias áreas nós precisamos buscar o conhecimento para que não sejamos destruídos. E então, a gente viu agora que o sexo ele é para procriação, a gente viu lá em Gênesis 1:31, tem assim que Deus criou o homem e a mulher, formou com suas próprias mãos, e ele disse, viu, tem lá escrito, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Todos os órgãos, ouvido, nariz, boca, todo o nosso corpo foi feito com a própria mão do Senhor. Quando ele foi fazer, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Dá uma impressão que é mais de uma pessoa. Pode ser a Trindade, mas pelo menos 2 pessoas tinham lá. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele fez a mim e a você com suas próprias mãos. Então, nós não precisamos ter vergonha de falar daquilo que Deus criou com sua própria mão. E precisamos saber qual foi o objetivo. Será que o objetivo, como algumas pessoas acham, é só para reprodução? Então, vamos ver lá. A própria Bíblia fala. Provérbios 5:18-19, Salomão está falando para o seu filho, alegra-te com a mulher da tua mocidade, sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Se o sexo é só para criação, todo o tempo, quanto bebê vai ter? Não vai nem parar 9 meses para o bebê se formar? Então, aqui está mostrando que o sexo não é só para criação, para procriação, é para o prazer também. Sacia-te os seus seios em todo o tempo. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ainda, em 1 Coríntios 7:3-5, diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa conceda ao seu marido. Não vos priveis um ao outro, salvo por consentimento, por algum tempo. Opa, não é nem 9 meses na gestação. Por algum tempo vai se privar um ao outro, para quê? Para vos dedicardes à oração. E, novamente, vos ajuntardes. Por que a palavra de Deus está dizendo isso? Porque não é para privar um ao outro, porque cada um deve dar para o outro o que lhe é devido. Olha aí a última frase. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Então, sabendo que Deus criou o homem com as suas próprias mãos e deu nome a cada órgão, né? Cada órgão tem nome. A gente tem o sistema reprodutor feminino, tem o sistema reprodutor masculino, tem o sistema digestório, tem o sistema nervoso central, e a gente estuda isso tudo bem. Mas algumas pessoas até escutam alguns comentários: ai, colocou uma imagem dentro da igreja. Mas olha, dentro da maior igreja, sem nenhum pecado, lá no Éden, no jardim, Deus fez com a própria mão, com objetivos. Pena que a gente não tem tempo para falar dos objetivos de cada órgão que Deus criou. Mas aqui, eu vou falar aqui só um pouquinho, porque, por incrível que pareça, algumas pessoas não se conhecem, né? Então, a gente pode ficar pensando: não, isso aí eu conheço de ver, mas sabe a função de cada um? Algumas pessoas sim sabem, mas outros não sabem. Então, quando a gente sabe a função, a gente entende por que foi criado, a gente entende que não precisa ter vergonha, né? Porque tem um objetivo, foi criado por Deus. Aqui está o pênis, né? Aqui, pelo pênis que é eliminada a urina, porque a uretra passa por aqui, também pelos os espermatozoides, né? É também o órgão, né, principal na questão na questão da relação sexual, né? Então, aqui é o pênis. Bem na cabecinha do pênis tem aqui a glande. A glande, ela é um órgão muito sensível, muito sensível. Então, é aqui que o homem é muito excitado, aqui na glande. Perto, em cima dessa glande, tem uma pele, que se chama prepúcio, é a pele que recobre a glande do pênis, e os homens devem ter um cuidado especial, porque ela junta uma substância que a gente chama de esmegma, e que ela dá um cheirinho mal cheiroso, tá? Um mau cheirinho, e também por isso que precisa ser bem lavado sempre, todos os dias, porque também ela evita de trazer doenças para a mulher, né? Aqui estão os testículos, né? Aqui é o escroto, a bolsa escrotal, onde ficam os testículos, o epidídimo, e aqui é onde são fabricados, né? Temos aí a produção dos espermatozoides. E sabe quantos espermatozoides? Prática, mais ou menos, por dia, 500 milhões de espermatozoides por dia. Espermatozoides são as células reprodutoras, né, masculinas, é a célula que diz qual é o sexo, né, define o sexo da criança, né? O homem, na célula do homem tem o XY, na célula da mulher são XX, né? Então, é o homem que define o sexo da criança. Então, aqui temos a próstata, né, a vesícula seminal, aqui tem a bexiga, né? Então, o xixi sai pela bexiga e ele vem e sai aqui pela uretra. Mas aqui a gente vai se deter nos órgãos mais sensíveis do homem, né? E que tem mais sensibilidade sexual, que excita mais o homem na relação sexual. Primeiro não está aqui, a visão. Primeiro órgão que excita o homem. Segundo é o pênis, né? Principalmente aqui a glande, e também essa bolsa escrotal, que geralmente a gente chama de testículo, mas os testículos estão dentro dessa bolsa. Então, para um homem ter uma experiência sexual agradável, né? Ser estimulado e tudo, se ele tiver o toque, a esposa tocar aqui na glande, nos seus testículos, né, no escroto, e também como você se veste, como você se apresenta, a visão, esse homem é estimulado. Esse é o aparelho, bem resumido, reprodutor masculino. Aqui é o aparelho, o sistema reprodutor feminino. Temos aqui os ovários, né? Aqui saem os óvulos, aqui é o útero encosta aqui a vagina, aqui é a vagina, a parte externa, aqui é a vagina, a parte interna, o útero vem aqui, bem na vagina, só que aqui tem um canal, o útero fica bem fininho aqui, bem apertadinho aqui, para evitar que haja contaminação, que germes, tudo, proteger o bebê quando ele está aqui, né? Então, quando a mamãe vai ter o bebezinho, isso aqui dilata, né? Então, é uma dilatação. Mas, então, aqui é o útero, né, onde se gera a criança, e aqui é a parte mais externa. Então, a gente vê aqui a vagina, a vulva, né, os grandes lábios,
o clitóris, os pequenos lábios. Então, vamos aqui algumas... E aqui você está vendo o ânus, né? Então, vamos começar por aqui. Aqui é um órgão para excretar as fezes e gases. Tá? Então, só serve para isso. Tudo além disso é fora do que foi criado. Faz mal, dizem que não, mas os consultórios estão cheios de mulheres, e, né, mais do que mulheres, com problemas aqui no ânus, porque esse lugarzinho aqui ele foi feito só para excretar fezes, muito contaminado, por sinal. Aqui nós temos os pequenos lábios. Os pequenos lábios, esse tecido aqui, ele é semelhante ao tecido da glande. Então, pensa quanto que, se o homem se estimula quando se toca na glande, então pensa quanto isso aqui também pode ser estimulado. Aqui são os grandes lábios, eles têm um tecido parecido com o tecido do testículo do homem, né, do escroto, a bolsa escrotal, parecido com ele. Aqui tem um bem pequenininho, aqui, ó, 3 centímetros mais ou menos, e meio, ele é o clitóris. Para que serve o clitóris? Somente para estímulo sexual. Basta o estímulo sexual do clitóris para produzir orgasmo na maioria das mulheres. Esse órgão aqui seria como se fosse o testículo do homem em miniatura. Então, o homem está em vantagem, porque é bem maior, e a mulher é bem pequenininha. Então, para o homem, ele é muito mais fácil encostar, a esposa tocar no pênis do homem, mas o clitóris, ele precisa procurar para achar que é esse órgãozinho que dá muito prazer à mulher, tá? Então, aqui temos a abertura da vagina, que é a uretra, onde sai o xixi, aqui a vagina. Antes, quando a criança ainda é novinha, ainda não está desenvolvido os pequenos lábios, né, que eles protegem a vagina, porque eles se juntam e fecham a vagina. Então, antes, o ímen está aqui para proteger essa vagina, né? Ele está bem aqui na entrada, para proteger essa entrada. Depois, os pequenos lábios vão crescendo, os grandes lábios também vão aparecendo mais, e aí a menina já vai ficando adolescente, já vai entrando para a fase adulta. Então, o ímen continua lá, em algumas pessoas, outras não, mas aí a vagina já está protegida pelos pequenos e grandes lábios. Tudo que Deus fez tem um objetivo. Agora vamos ver as áreas de sensibilidade das meninas, né, das mulheres. Uma não está aqui, igual dos homens, que os olhos não estão aí. Então, as mulheres. A área que é de muita sensibilidade nas mulheres são os seios e os mamilos. Então, são bem sensíveis também, como o escroto do homem é. Então, cuidado como pegar, né? Salomão diz assim, que os seus seios me saciam, mas tudo tem que ter muito cuidado, realmente é uma área bem sensível da mulher. Os grandes lábios, como a gente já mostrou aqui, eles também são bem sensíveis, tem muita inervação aí, muitas glândulas, e tem um detalhe, quando a mulher é tocada e é excitada corretamente, o seu corpo, a sua vagina, ela se prepara para a relação sexual. Uma relação sexual sem preparo é dolorida, às vezes prejudica, às vezes machuca, né, a mulher. Então, Deus fez tão certinho que o pênis, ele parece que foi assim, ó, fabricado para entrar aqui. Né? Aqui é a porta da vagina, aqui é dentro da vagina. Então, Deus fez tudo muito correto. Essas glândulas que tem por aqui, elas preparam, quando a mulher é excitada, elas se preparam, elas soltam um líquido, tem que é um pouco oleoso, tem outro, eles soltam um líquido que prepara a vagina. Outra coisa também, a vagina tem uma parede, né, cheia de nervos, de músculo, que ela também se prepara para a relação sexual. O que é que acontece quando o homem não espera esse preparo? Tudo bem, ele vai sentir prazer, mas ele sentiria muito mais prazer se ela estivesse preparada para uma relação sexual, porque os músculos da vagina vão fazer assim, ó. Então, ele vai sentir mais prazer. E a mulher também. Se ela não estiver preparada para a relação sexual, o homem, que é mais fácil ter esse preparo, né, chegar a esse clímax, ele acaba e ela fica olhando para as nuvens e se sentindo um objeto.
tá? Então, é muito bom prestar atenção nisso. Olha Salmo 139, 14, o que o salmista diz. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Queridos, esse verso tem tudo a ver. Se você pegar, procurar em livros, tem livros muito bons, né? Tem que procurar as fontes. Você estudar um pouco mais, eu pulei aqui muita coisa por causa do tempo. Você estudar um pouco mais como é o nosso preparo, o preparo do homem, o preparo da mulher. Deus fez para encaixar um no outro. Homem e mulher encaixam perfeitamente, se tornam uma só carne. Esse foi o presente que Deus deu para a gente, como casal, né? Então, nós precisamos valorizar isso, estudar sobre isso. Então, como é que você vai cultivar uma atitude positiva para o sexo? O homem, aprenda o que você puder sobre isso, em fontes fidedignas. Pratique o autocontrole. A sua esposa, ela demora um pouco, a mulher demora um pouco mais para se preparar. O homem não, olhou, bateu o olho, viu a mulher vestindo a camisola, opa, hoje vai ser maravilhoso, aquela camisola linda, e ela, ó, nem está pensando no feijão de amanhã, está pensando na roupa para lavar, está pensando no filho que está no berço, outra coisa. Então, pratique o autocontrole e espere, né? O homem geralmente é excitado muito mais rápido, ele se termina chegando ao clímax mais alto, mais rápido, e a mulher fica pensando, e eu, né? Concentre-se em satisfazer sua esposa. Para isso, busque o que é que satisfaz, busque, aprenda mais sobre esses órgãos, né? Conversem livremente sobre o que dá prazer, o que não dá prazer. A mulher pode encaminhar, né, a mão do marido, né, quando ele não estiver acertando o lugar certo, então ela pode também orientar. Lembre-se do que excita a sua mulher. Além desses órgãos aqui, a voz do marido excita a mulher. Então, se um marido chega, sai de manhã de casa e dá um grito, diz uma coisa lá com ela, xinga, quando chegar, vem no estrelinho todo, com um chocolatezinho, e está gravado ainda, tá o eco lá na cabeça, repetindo aquelas últimas palavras que ela ouviu antes de você sair. Então, lembre-se, procure saber o que excita, veja suas palavras, né? Veja como conduzir, estude mais sobre isso. Respeite o seu pudor, o pudor dela, né? Porque, dependendo de como ela foi, a sexualidade dela, dependendo como foi construída, ela tem algumas dificuldades. Respeite seu pudor. Dentro de respeito ao seu pudor, tenha cuidado com os comentários com os amigos. Hoje foi assim, hoje foi assado, né? Todo mundo, cada um quer contar as suas vantagens e a mulher não se sente bem com isso. Cuide da sua higiene, unhas, né? Já que você vai tocar na sua mulher, unhas bem lavadas, né? Nada para machucar, axilas, né? Um bom banho, um perfume gostoso, né? Boca, higiene bucal, mau hálito, vai querer beijar na boca, o mau hálito, isso aí prejudica muito na relação. Busque ajuda e ore. Para a mulher, para você cultivar uma atitude positiva para o sexo, mulher, você precisa ter uma atitude mental positiva. O que você pensa do sexo? O que você pensa do seu marido? O que você pensa de você mesmo? Autoestima baixa vai dificultar na relação sexual. Relaxe. Quando a gente vai dormir, eu acabei de dizer, a gente vai dar uma passada na casa, ainda vai tirar alguma coisa do lugar, vai colocar no lugar, né? E quando deita já está pensando, amanhã é assim, assim, assado. Não, desse jeito não se prepara para sexo. Relaxe. Supere a inibição. A maneira como foi criada, formada a sua sexualidade, prejudica um pouco nisso. Então, procure superar a cada dia. Não seja implicante, não critique, não ridicularize seu marido, porque isso vai afetar você e ele também na relação sexual. Cuide do seu visual. O homem é estimulado pela visão. Cuide também da sua higiene. Busque ajuda e ore. O sexo para o homem significa, para você, mulher, saber quando o seu marido está satisfeito sexualmente, ele se sente satisfeito, seu instinto sexual, porque é o instinto dele, satisfaz seu senso de masculinidade, esse senso de masculinidade é que faz ele levantar para sair para trabalhar, para cuidar da família, né? Satisfaz, aumenta seu amor pela esposa, reduz as tensões no lar e é a mais emocionante experiência da vida para o homem. E mulher, homem, quando sua mulher está satisfeita sexualmente,
Quando ela chega ao orgasmo, isso, o sexo satisfaz seu senso de feminilidade, assegura-lhe o amor do marido, seu amor, satisfaz seu instinto sexual, relaxamento do sistema nervoso e também a experiência mais emocionante da vida. Quero terminar com esse texto. Todos os que contraem matrimônio com santo propósito, o marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo e ser-lhe complemento, preenchem o propósito que Deus tem para eles. É esse o propósito de Deus para meu casamento, para seu casamento, para mim, para meu esposo, para você e para seu cônjuge. Que Deus abençoe.